Estamos de volta aqui com o Jornal Gente, agora 9 horas 18 minutinhos, para ouvirmos o Cláudio Zaidan, jornalista da Rádio Bandeirantes, que está sempre conosco também aqui no Jornal Gente, falando dos assuntos de destaque na semana. Essa semana marcada pela volta dos trabalhos na Câmara, no Senado, sob nova direção em ambos, eleição dos novos presidentes que aconteceu no final de semana e aquela dúvida que existe a partir de agora sobre o que muda na relação entre executivo e legislativo, além da eterna questão das emendas. E ainda teve a tal da guerra dos bonés, né, Cláudio Zaidan? Bom dia para você. Oi, Thaís. Bom dia, Cláudio, Pedro. Um abraço para a Sônia. Boa tarde, Sônia, em Paris. Zaidan. Bom, aquilo foi patético, né? Uma cena lamentável que tinha muito mais a ver ali com a volta às aulas, né, da quarta série. Negócio realmente lamentável. E, por outro lado, o Alcolumbre é muito conhecido, ele já foi presidente do Senado, e o Alcolumbre, seja no comando da Comissão de Constituição e Justiça, seja na presidência do Senado, ele é um sujeito que tem sempre no centro da sua atuação seus interesses. Inclusive agora, a questão da prospecção, produção, exploração de petróleo na Amazônia, não há dúvida que o Alcolumbre está muito empenhado, porque ele tem ali interesses de grupos que o apoiam, grupos empresariais. Inclusive teve aquela história lá com o Carlos Soares, né, o rei do gás, e o movimento que ele fez para tentar mudar o comando do Ministério das Minas e Energia. Por enquanto ainda não conseguiu. E o Alcolumbre atuará sim. Ele tem como centro das suas atenções e da sua atuação os seus interesses. E é preciso ainda uma explicação sobre a história da rachadinha, né? O que aconteceu? Aquilo não está explicado, está parado, atirado alguma lata de lixo ou armazenado na geladeira para algum momento específico em que alguém queira contra-atacar as pressões do Alcolumbre. O fato é que o assunto não foi esclarecido. Na Câmara, Hugo Motta é aquele sujeito que, se não fossem as circunstâncias de uma capacidade ímpar que ele tem de articular, de se aproximar das lideranças, ele seria um sujeito do baixo clero, né? Ninguém conhece as ideias, ele não é conhecido por suas ideias profundas, por seus pensamentos políticos, ou mesmo por uma ideologia. Mas é muito jovem, com 21 anos ele se torna deputado, e desde sempre ele soube se aproximar do comando da Câmara. Foi assim com Eduardo Cunha, foi assim com Rodrigo Maia, e também, claro, com Arthur Lira. Até que, em razão também de circunstâncias internas, o Lira decide indicá-lo como seu candidato à sucessão dele, Lira. Ele participou de alguns movimentos importantes, inclusive contra a permanência da Dilma, trabalhou muito pelo impeachment da Dilma Rousseff. Algumas posições dele em votações são conhecidas, porque são votações importantes. Votou a favor da, na minha opinião, famigerada reforma trabalhista pelo seu conteúdo. Mas, de qualquer maneira, é um sujeito muito articulado. Ele sabe trabalhar dentro da casa, e isso é fundamental, né? Ninguém se torna presidente da casa se não conseguir se articular com diversos grupos, diversos campos, à esquerda, à direita. O Rodrigo Maia fazia isso, o Eduardo Cunha fazia isso, o Lira. Agora, Lira e Motta têm temperamentos muito diferentes. O Motta é, pelo menos aparentemente, mais afável, né? Mas eles terão, Lira e Alcolumbre, de lidar com temas muito importantes. O próprio Motta disse que não pode ignorar um projeto que é do PL, porque o PL é o maior partido da casa. Mas ele claramente não disse o que pensa. Ele falou que é delicado, que é um tema que exige muita cautela, mas não disse o que ele pensa a respeito do projeto de anistia para aqueles que foram condenados no dia 8 de janeiro, pelas ações do dia 8 de janeiro de 23, mas que também surge como uma espécie de anistia a priori, né? Uma anistia que já se anteciparia a eventuais condenações
de Bolsonaro, de Braga Neto e assim por diante. Esse é um tema realmente complexo, difícil, para quem terá de liderar a velocidade da tramitação, se haverá tramitação, o poder do presidente da casa, qualquer dos dois tem, é muito grande. Mas, em compensação, ele deu a opinião dele sobre outro projeto, esse já em andamento, que é uma alternativa, caso ele queira agradar o PL, particularmente o Bolsonaro, que é a mudança na lei da ficha limpa. A ideia seria que o condenado não ficaria mais 8 anos inelegível, mas apenas 2 anos. E aí, partindo do princípio que um eventual condenado, um réu, ou já condenado, ou denunciado, é beneficiado por uma mudança na legislação, isso poderia alcançar o Bolsonaro, porque a contagem se dá desde 22, e ele poderia, portanto, ser candidato em 26. O Mota já disse que gosta dessa ideia, apoia essa ideia, e é uma alternativa a algo muito mais espinhoso que a lei da anistia. A questão do semipresidencialismo ou parlamentarismo, ele chegou a defender isso. O problema é que muitas vezes essas coisas são apresentadas como panaceia, né? E não é panaceia. O parlamentarismo já produziu ditaduras. Hitler subiu ao poder como primeiro-ministro. Depois é que ele vira o Führer. Mas ele é um primeiro-ministro dentro de um regime parlamentarista. As grandes potências europeias, que são parlamentaristas, ou repúblicas ou monarquias, no caso do Reino Unido, estão todas em crise política. O Starmer, que acabou de chegar, já é uma pressão tremenda para que haja antecipação de eleição no Reino Unido. A Alemanha, o Scholz é um derrotado eleitoral e um péssimo chefe de governo. Um dos piores da história da Alemanha moderna. Do pós-guerra, sem dúvida, o pior. Sem dúvida, o pior. Ou seja, e na França, a Sônia vive isso de perto, né? Você tem uma crise constante, até porque é uma coisa meio nebulosa no semipresidencialismo francês, porque, na verdade, o poder do presidente é muito grande. E ele pode, inclusive, como ele fez, ignorar maiorias no parlamento e indicar quem ele bem entendesse. Depois, tenta segurar moções de censura, esse tipo de coisa. Mas também é uma crise política profunda na França. Então, o parlamentarismo ou o semipresidencialismo, como o próprio presidencialismo, nenhum deles é a panaceia, é a solução. Pode funcionar, pode não funcionar. E dizer que o parlamentarismo evita crises pela sua estabilidade é também uma idealização do parlamentarismo. Então, todos esses temas são pesados, são importantes, e vamos ver como é que Alcolumbre e Mota, que são bem diferentes entre si, vão lidar com isso. A Câmara não muda muito a relação com o governo, o Senado sim. O Alcolumbre tem características de estilos bem diferentes do Rodrigo Pacheco. Cláudio Zaidan, sempre conosco aqui no Jornal Gente. Obrigada, Zaidan. Até a próxima. Até, um abraço. Abraço.